Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV, Lucas Serão na voz. E hoje aqui eu tenho a honra de receber como convidados especiais Daniel e Diego, a dupla que formou o Dani Dance, ou na minha voz, Dani Dance. Maravilhoso. Cara, sejam bem-vindos. Tudo bem. Que delícia receber vocês aqui. Obrigado pelo convite, Lucas, é um prazer. Muito bom aqui estarem. Para quem não conhece eles ainda, você que está em casa, eles são dançarinos e profissionais, empresários incríveis aqui da região do Butantã, da Zona Oeste de São Paulo. Não só aqui, mas hoje a gente vai estar falando sobre várias coisas que eles nem queriam falar, mas eu vou estar explanando para vocês. Beleza? Estão preparados? Não mexe com o meu coração, já fiquei com medo. Por favor, essa é a ideia, essa é a ideia. Daniel e Diego, queria perguntar pra vocês, quem são vocês? Antes aqui a gente vai falar sobre a vida pessoal, tá? Então deixa eu falar o trabalho depois, falar agora o que a gente geralmente não fala na mídia. Queria saber quem são vocês, de onde vocês vêm, o que vocês comem. Conta pra gente aí. O que vocês comem? Melhor. Eu primeiro? Eu sou o Diego, né? Vou fazer 32 anos, nasci em Goiás. Com 18, 19 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro. Já sempre fiz dança, festa de família e tudo mais, mas nunca foi minha profissão. Então, sempre foi o amor mesmo da dança. Me mudei para o Rio, lá eu fazia algumas aulas também de dança. Vai fazer 5 anos que eu me mudei para São Paulo. Uau, é recente a sua vinda pra cá. Aqui tem pouco tempo, não tem muito tempo não. E desde então, comecei a dançar profissionalmente mesmo com 2 meses que eu tava aqui. A gente abriu o estúdio. Com 2 meses já. Aqui e aí... Eu coloquei ele pra trabalhar, Lucas. Justo. Colocou na regra, né? Ele falou assim, eu vou dar as aulas e você me ajuda. Mas não era essa ajuda que eu ia dar, não. Não era só uma ajuda que ele tava esperando. Entendi. E você, Daniel, de onde você vem? Conta pra gente. Muito prazer, gente. Eu acho que muita gente já vai me conhecer aí, né? Sou o Daniel, tenho 20 anos. Mentira, eu não tenho 20 anos. Vou falar tudo ao contrário. Tenho 20 anos, sou calmo, sou tranquilo, super concentrado. Não, o pessoal em casa, que contrário. Entrevista é essa, que entrevista gente? É essa? Que falsidade é essa? Tenho 33 anos, sou muito autêntico, sou muito animado, tenho muita energia, né? Ele que o diga. Que a gente faz um evento, acaba o evento, eu já tô com a cabeça em outro, ele fala, posso dormir? Amanhã a gente vê o próximo. Nunca para, é sempre ligado no 220. A minha história na dança mesmo vem desde pequeno. Eu sempre amei dançar. Porém, quando eu era pequeno, era aquela fase onde dança era para meninas, né? Hoje em dia não tem tanto isso. Eu vejo até, fiz educação física na licenciatura, fui fazer estágio escolar, numa escola. E eu vejo que hoje em dia não tem tanto esse preconceito, né? Os meninos também dançam e é super tranquilo quanto a isso. Mas na nossa época era, nossa, um terror. Menino dançando El Chan, ainda que era na minha fase de infância, era um terror. Meu pai olhava e falava, isso é coisa de menina. E eu dançava escondido. Tinha que ser uma coisa escondida, Hoje ele é super orgulhoso disso. Que lindo. Nossa, ele filma, ele mostra pra todo mundo, todos os meus tios. Mas vim através disso, então eu tenho a dança realmente como algo que eu amo muito, que eu insisti muito durante toda a minha vida, não só como carreira, mas sobre amor mesmo, em fazer o que faz. Que legal, que gostoso. Eu também, tá? Sendo bem honesto com você, a minha base de formação e o começo do teatral, do artístico, veio do entretenimento infantil. Eu era palhaço, depois eu fiz recreação infantil durante muito tempo, e onde eu me destacava era justamente nas dancinhas coreografadas. E o que eu mais curtia desde pivete era axé. Então eu gostava muito de dançar axé, e tinha sempre essa trava. Eu tenho 32... nem parece, sim. Mas sempre teve essa trava. Tipo, o cara dançando, tal, que é errado, que não é bom, que era uma coisa. Sempre e hoje eu teve, percebo né? que é uma coisa mais natural, mais gostosa. As pessoas, elas lidam com isso de uma forma orgânica, como deve ser, né? Porque a dança, ela não tem gênero. Exatamente. Também não tem orientação. É uma dança, Exatamente. é uma movimentação do corpo que muitas vezes vem da alma e sai dela, né? Então, eu também tô nessa base de formação. Não fiquei tão bom igual vocês, tá bom? Mas continuei dançando aí, arrastando a sandália por alguns lugares diferentes. Então, eu queria entender, você é de São Paulo mesmo? Sim, eu sou de São da Paulo. região Zona Oeste? Sempre fui aqui do Butantã, na verdade, eu nasci na Vila Sônia. E aí, logo em seguida, já vim morar pra cá, quando eu saí da casa dos meus pais.
E tô aqui desde Cria sempre. do bairro, de Sou do verdade. bairro. Legal, muito Tive a bom. oportunidade de ir pra fora, mas nunca tive coragem. Olha que louco, né? Eu sou super autêntico, super pra frente, quem me conhece sabe. Mas recebi propostas pra ir pra fora do país ou ir pra outros estados, igual o Rio de Janeiro, mas nunca tive coragem. Louco Olha isso, só. né? Talvez porque eu sou um pouquinho preso na minha família. Raízes, Nunca né? quis estar muito longe, tô no bairro vizinho dos meus pais. Então preferi sempre estar aqui por perto. Que legal, que gostoso. Vocês são um casal, Sim. certo? Acho que todo mundo já sabe disso, mas Todo mundo. pra audiência que não souber, eles são um casal lindo, Quem não sabe inclusive. tá se fazendo de sons. Tá se fazendo de bobo, é nítido e óbvio. E eu quero entender, antes de falar sobre trabalho, como que é a convivência de vocês como casal? Como vocês se conheceram? De onde veio esse amor? Porque você tá aqui faz 5 anos, 5 quando anos. você me contou, Vai e fazer logo já 5 veio do anos. trabalho, começou o trabalho, É. depois casal, depois trabalho. Não, Conta pra veio gente casal aí. primeiro. Conta aí. Ele quer que eu conte. É um esforço danado eu ficar calado, porque eu falo pra caramba. E aí eu tento deixar ele falar, mas daí ele faz isso. Eu falo aí, daí eu vou falar. Então tá Incentiva, bom. né? Não me empurra que eu já tô na beira, como diz minha aluna Priscila. É assim, na verdade a gente se conheceu na rede social. Ele apareceu pra mim lá no Explorar do Instagram. porque ele tava com o cabelo bem grande, enrolado, e eu sempre fui louco com o cabelo porque eu não tenho, né? Eu sempre achei muito bonito. Eu tenho. A gente sempre quer o que o outro tem, né? É verdade. E aí eu até comentei com a minha mãe, nossa, olha o cabelo desse menino, que bonito. Daí curti umas fotos dele, e aí ele curtiu umas fotos minhas, e aí eu curti outras que legal. deles, e aí a gente começou a se falar, ele morava lá no Rio, na região dos lagos já. E a gente combinou de se ver, ele deu uma enrolada. Mas eu sendo muito autêntico, falei, eu vou até você então. Uau, que Fui lá legal. pra conhecer ele. Você foi até o Rio pra Fui até o conhecê-lo. Rio. E aí deu match. Que bom. Um mês depois Um mês você veio depois pra eu cá mudei pra morar cá. comigo. Meu Deus. Uau, então o amor foi de verdade. Foi. Pode ser que foi a Larguei primeira tudo vista do lá. Instagram. Aí eu larguei tudo, o trabalho. Pra falar a verdade, já tava na pandemia, né? Então era aquela trabalho mesmo, era aquela coisa incerta, né? Tipo, de voltar. A gente tinha voltado gradualmente, não tinha voltado 100%. Tanto é que quando ele foi lá, deu pra... que a gente fez um treinou ainda no box, tinha recentemente. É que teve as fases da pandemia, É. né? Teve aquela fase que não podia sair de casa, daí teve aquela fase que deu uma amenizada, foi autorizado as viagens, e aí o pessoal começou a parar de usar máscara. Foi nessa fase que a gente se conheceu. É. Legal. E aí foi quando eu fui visitar ele, daí a gente até foi fazer alguns treinos no CrossFit e tudo. E aí quando ele veio pra cá, nossa, fechou tudo de novo. E Foi aí assim voltou que a eu máscara. vim, O fechou. Teve essa lockdown fase. ficou mais cerceado. Foi o que literalmente fechou tudo. na Logo que época. vocês chegaram. É. Putz, então, um casal novo, dentro do ambiente, realmente fechado e obrigado a se conhecer. É o teste Ou de se vacina. amava É. ou largava ali mesmo, né? É tipo aquele, vou colocar os dois de castigo ali pra ver o que vira. Vamos ver se Desse funciona de jeito, verdade. então. E funcionou, que bom, Funcionou. né? É. Funcionou. E aí, desde então, quando mudou pra cá, e foi essa luta do estúdio mesmo, pra abrir o estúdio. Muito bom. Mas até aí... É deu que como tudo ele certo. disse, Funcionou, né? como casal rolou legal. Sim. Ainda falando do pessoal, né? Sim. É como ele disse, né? Fechou tudo, né? Principalmente aqui em São Paulo. Eu trabalhava na época em 4 academias de dança e 2 de academia normal, né? Que eu sempre dei aula de ginástica e dança. Legal. Todos fecharam, faliram, inclusive. E aí foi onde a gente começou o perrengue de pensar o que a gente vai É. fazer. Então, enquanto o mundo Trabalhou, fez né? Zig, vocês buscaram o Zag. Isso. Isso. É, na Porque época tava todo ele- mundo fechando e vocês idealizando algo pra começar. Sim. É, Na verdade, como para sobreviver, né? É, pra falar a verdade, Legal. mesmo na pandemia, ele continuou dando aula, fazia Online. live. Isso. Que pra daí é o dar aula pra projeto algumas do Parque alunas Vila dele. Lobos. Não, foi antes, lembra, pra Veri? Você ainda dava aula sim, pra sim, ela. sim. Quando eu tava aqui, tipo, ele ficou uns 2 meses, né? Mais ou menos tudo pelo Instagram, fechado, é e ele verdade. fazendo live. Na verdade. Uau. Mas Teve isso teve também. época que a gente tirava o colchão, assim, do chão. Levantava Ela a cama, levantava bem tudo. pequenininho, cômodo. Pra E conseguir levantava dar o colchão pra ter espaço, Pra ele lá conseguir fazendo dar. live e eu lá sentado do lado, assim. Olha. Pra não Essa ocupar o hora foi espaço. Pra não ocupar o sobrevivência. Não espaço. dava, não É, cabia. não as dava. coisas assim. Não dava. Sobrevivência Sim, mesmo, isso. né? Essa época foi uma época bem cruel pra todo Sim, mundo. foi. Eu trabalhava com eventos. Foi daí onde eu comecei a trabalhar com mídia. Também, assim, eu costumo dizer que foi muito bom pra algumas pessoas, foi muito ruim pra muitas pessoas, mas muito pra outras bom foi pra muito bom. outras, Eu me sim. reinventei. Eu Sim. saí total dos eventos, fechou pra mim, não podia, né? Eu lembro que eu tinha uma empresa licitada pela prefeitura e eu fui prestar um evento pra prefeitura nesse momento que melhorou a situação e a prefeitura me botou. Eu falei, gente, como que eu faço agora, né? E aí foi onde eu entendi que tinha que agir de uma outra forma e foi onde começou o meu trabalho hoje com o mídia, que me levou muito mais longe do que os eventos
levaram. Sim. Continuo trabalhando com eventos, hoje a empresa continua aberta, mas eu não operaria Não é seu ela foco, jamais, né? porque por conta disso, né? Então eu costumo dizer que é uma época que a gente teve que entrar dentro da gente Sim. para entender o que era realmente o propósito e tirar o melhor dali. Exatamente. Não dava para sair se não fosse o melhor de cada um, né? E sinceramente, se não tivesse acontecido isso, talvez eu ainda estaria no mesmo lugar que eu estava. Eu Olha só estaria quanto onde que o eu estou movimento hoje. gerou Sim, através total. daí, né? Uhum. Sim, Esse 100%. momento da sociedade foi brutal, sim. mas Muito é importante, talvez. muito importante, muito relevante para a transformação do ser humano, Uhum. para a gente se reinventar, né? Que legal. Bom, antes ainda de falar de trabalho, eu queria. E é inevitável falar, né? Porque vocês são Sim, a workaholics, gente vocês vive gostam isso. muito do que vocês fazem. Gira, tá nisso, né? Literalmente. Por que a dança? Porque a dança salvou a minha vida e eu acredito que se salvou a minha, pode salvar de outras pessoas, assim como tem feito no que a gente tem escutado das nossas alunas. Muito bom. E você, por quê? A Por dança. amor. A ele. Por amor a ele. Ah, que lindo. É que ele começou assim, mas é o que ele foi. falou, né? Quando ele veio para São Paulo, ele não trabalhava com isso. E aí, quando chegou em São Paulo, eu já entrando no trabalho de novo, né? Eu peguei um dinheiro que eu tinha recebido de uma empresa que tinha falido, que também foi super gente boa comigo, porque não precisaria me pagar esse dinheiro por ter falido. Sim. Mas o meu chefe foi um cara, assim, sensacional e falou, não, se precisa de ajuda, posso te ajudar com isso. E eu peguei esse dinheiro e comprei uma caixa JBL e a gente foi dar aula no meio do parque, de máscara. Uau. Então acionei todas as minhas alunas de todas as regiões e falei, gente, vou estar dando aula nesse espaço. E aí vocês me ajudam. Todo mundo com o que longe um vocês... do outro, Exatamente. distanciamento, o Você não tem JBL noção, meu focando. medo. Porque daí na primeira aula tinha 10, na segunda tinha 30, na terceira tinha 50, e a polícia passava na praça, o som, a galera de máscara gritando, aglomeração. Eu pensava, eu vou ser preso. Sim, e corria risco, de verdade. Mas não tinha o que fazer, A porque vida é da assumir riscos. É. da onde eu ia tirar dinheiro pra pagar o nosso aluguel e comer. Foi elas Cara, que ajudaram, né? Esse movimento que ajudou a gente a ter dinheiro pra pagar. É o que Teve eu uma falo, época, do cofrinho. Teve uma época que a gente teve que quebrar o cofrinho de casa, de moeda. só de moeda, pra saber se a gente pagava uma conta ou comprava comida. Uau. É real isso. Que foi bem na A pandemia. gente tem essa foto. É, a gente tem até a foto. E isso acabou A gente fortalecendo o relacionamento de vocês. Total. A união, né? Sim. Ou vai, Sim. ou vai. Eu Não acho tem outra que opção. tanto o nosso relacionamento como nosso relacionamento com a comunidade que a gente criou com as nossas alunas. A gente viu que elas são a nossa família. É. São de verdade apoiadoras, Sim, muito além do que é Sim, só o trabalho, né? muito. Não estão só buscando uma aula de dança. sim. Pelo contrário, não é só uma aula de dança, né? Sim. Quando eu falo delas, eu quero chorar. Ah, que lindo. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Vai começar Inclusive a desse palhaçada. apelido carinhoso que a gente ganhou aí delas. Calma lá, olha só. Gente, então, encerrando esse primeiro bloco aqui do pessoal, eu vou entrar agora para conversar com vocês sobre o profissional. Você comentou comigo que a dança sempre foi, você entende que veio mais breve, de fato, para trabalho, a dança Isso. veio na sua vida. Então você já dançava, já curtia? Já, igual ele também. Sempre foi, na infância, a coisa da dança, mas, tipo assim, família, festa de família. Eu fiz, sim, algumas aulas, mas, tipo, a mesma aula que eu dou hoje, eu fui aluno. Entendeu? Legal. Em academia e tudo mais. Até teve uma academia que eu trabalhava que tinha aula de fit dance já. E eu fazia as aulas, mas era uma coisa que eu não via como profissão. Principalmente em Macaé, que é onde que eu morava. Lá, tipo, o valor da hora a aula lá é, tipo, R$20, R$25. Aqui não é muita diferença, né? Mas Talvez o trabalho não fosse tão trabalho, valorizado. Então, assim, lá, se aqui hoje a gente trabalha em 3, 4 lugares pra gente ter um salário no final do mês, lá eu teria que dobrar isso ainda, entendeu? Entendi. Então lá eu não via como profissão. Tanto é que quando a gente se conheceu, ele foi lá pro Rio de Janeiro, em Macaé, eu falei, ó, eu gosto de dançar, mas é uma coisa que eu não me vejo trabalhando, vivendo disso. Você não tinha essa perspectiva? Não, de dava, dança, não não. era possível. De dança, né? não. E aí eu falei isso pra ele. E aí, Você trabalhava quando em ele falou- academia na época? Eu trabalhava no box de CrossFit quando ele me conheceu. Legal. E antes do box eu trabalhei na academia, que é onde que tinha as aulas de fit dance. Show. E aí eu falei pra ele, ó, não me vejo dando essas aulas de dança. Não vejo como uma profissão pra mim. Olha só, até pelo que você já tinha Sim. visto e tinha como experiência dentro do mercado, E né? aí quando vim pra cá, que ele falou que ele queria abrir o estúdio de dança, que era um sonho dele e tudo mais. E aí eu falei, ó, eu posso te ajudar no que você precisar. E aí você vai, eu te ajudo a abrir o estúdio. E aí acabei virando outro professor. Que legal. Vou te apoiar no amor, mas a ideia não era trabalhar, porque naquele momento você ainda não acreditava, talvez. No começo Pelo- ainda não.
Até Porque- pela sua experiência, Sim, pelo que você já tinha sim. vivido daquilo. Então, no começo foi mais isso. Então, quando a gente abriu mesmo o estúdio, tanto é que mais ou menos 1 ano, ficou nós dois dando todas as aulas junto. As aulas da manhã, as aulas da noite. As aulas da manhã, as aulas da noite. Era nós dois o tempo inteiro. Quando foi a minha primeira aula, eu falei, pronto, fudeu. Já era, já. Tanto é- Só sua, você tá É. falando. Por quê? Só minha, porque eu comecei a estudar, porque eu não tinha terminado o ensino médio ainda. E aí eu fui fazer o Enseja. E aí era só à noite as aulas, todas presenciais. E aí a gente entrou no acordo. O Dani das aulas da noite, eu dou as aulas da manhã. Legal. Pronto, eu comecei Não a dar foi as tão aulas legal. da manhã. Não foi tão legal assim. Tanto é que hoje, literalmente, a gente separou isso no estúdio. Mas assim, no começo eu não via como uma coisa, tipo, eu vou ter futuro nisso. Até porque eu comecei depois de... Não é velho, mas eu já não tinha uma idade pra, teoricamente, começar, né? Eu via assim. Entendi. Então, hoje eu tenho essa profissão mais graças a ele, que de certa forma investiu tempo, me ensinou tudo que ele sabe como profissional. Eu posso falar hoje que vai fazer 5 anos que a gente tá junto, ele me colocou em lugares que uma pessoa com 10, 15 anos de profissão não foi. Que legal, Diego. Graças a tudo que ele me ensinou. Então, é o que eu sempre falo. No começo eu não conseguia reconhecer isso, porque pra mim, como a gente tá começando, pra mim era tipo assim, nossa, ele é chato. Nossa, eu não quero. Tanto é que a gente teve várias brigas no começo Obrigado por causa por isso, disso. porque eu já ia falar, gente, ele tá romantizando, não. essa aqui é a parte linda do que ele tá falando. Mas Então, assim, a porque gente teve trabalhar muita comigo, briga, aprender comigo não é fácil. A gente teve porque eu sou muita muito briga exigente. com isso, porque na minha cabeça eu não conseguia... Como eu nunca tive... Ele já teve. Eu nunca tive um relacionamento onde eu tenho dentro de casa o meu professor e o meu namorado. Loucura, né? Então, pra mim conseguir separar isso no começo, nossa, foi assim, muito difícil. É um desafio Então, no até começo, pros dois, né? é, Porque te coloca numa situação de aprendiz e no momento em que você é par. Sim. Porque dentro de um relacionamento não tem quem é aprendiz, quem tá Não, ensinando, é. mas Mas no trabalho era. No começo, pra mim, foi muito difícil entender e conseguir separar isso. Tipo, se a gente Dava tinha uma altos briga... paus. se a gente tinha uma briga sobre coisas do estúdio, a gente levava isso pra casa. Vira uma coisa pessoal. A gente não conseguia separar isso. Tipo, a gente ficava 2 dias sem se falar. Então, assim, exatamente por causa disso. Porque na minha cabeça eu não conseguia entender ou aceitar que o meu namorado, ele, além do meu namorado, ele é meu professor. Era líder naquele momento. Ele é o meu, querendo ou não, de certa forma, vamos colocar assim, numa ordem pra entender, ele é meu patrão e eu sou o funcionário. Vamos colocar assim. Sim. Acabava Sabe? mexendo Então, um pouco isso com o ego, é- talvez. Então, assim, isso Num na minha relacionamento, cabeça... sim, né? Sim, Um relacionamento assim. absolutamente. Na minha cabeça eu não conseguia entender isso. Então, assim, no começo, a gente sempre brigava demais por causa disso. Então, tanto é que hoje eu já falei isso pra ele várias vezes. Hoje eu olho pra trás e eu consigo reconhecer tudo aquilo que ele fez. Entendeu? Que hoje eu tô onde eu tô, eu já passei por tudo que eu passei, já estive em lugares que eu fui, que graças a tudo que ele me ensinou. Então, hoje eu consigo reconhecer. No começo, não. Top, que Porque legal. na minha cabeça tinha essa coisa de tipo, mano, ele é meu namorado, ele não é meu patrão. Eu não tenho que... Por que ele tá mandando em mim? Por que ele tá mandando? Não tem que aprender Que direito com é ele. esse? O que ele É, tá se achando? entendeu? Mas hoje eu olho pra trás e eu falo, não, se eu tô onde eu tô hoje, é graças a tudo que ele me ensinou. Tanto é que hoje a gente aprende junto. Porque, de certa forma, o que ele aprendeu... Que está 13 anos dando aula? 14? Tô com 33. Uns 15 anos, mais ou menos. O Porque eu que comecei ele- antes dos 18, né? Porque ele Legal. demorou, tipo, 15 anos pra aprender, eu aprendi em 4. Um intensivaço. É. Então, Então pode pensa, o dizer tanto que ele o, pegou no o meu volume pé da sua pra- entrega também foi muito grande, né? Ao mesmo Sim, tempo que sim. teve que ter muita Porque, paciência, porque assim, teve que ter quando você muita come- vontade. quando Que no você caso não começa a teve a entender- paciência, né? A paciência não teve. É. Não deu, não rolou, não rolou. Quando você começa tá a aí. entender Foi na pressão mesmo. que você tem que aprender isso, quando você começa a entender que você tem que ouvir, aí flui. Porque no Legal. começo pra mim foi muito difícil isso. Eu entender que eu precisava aprender aquilo pra sobreviver, pra poder trabalhar. Então assim, as nossas discussões no começo não era nem do relacionamento, era só trabalho. Uau. Então o Literalmente, relacionamento foi só baseado no sim, trabalho, o princípio dele. Sim. E hoje, dá Então, pra descansar um pouquinho? Hoje a gente descansa. Consegue mesmo? Hoje eu tava Legal, falando até com muito uma bom. aluna nossa Saudável, hoje, tá? que hoje a gente faz coisas que há 3 anos atrás a gente não fazia, que é ir num show. Existe Que é uma no- aspas aí, né? Um porém. Eu tenho, talvez, um grande defeito, uma grande qualidade, eu não sei distinguir ainda. Eu não sei falar não para trabalho.
Se deixar, ainda mais porque eu amo fazer isso. Então eu Sim. não sofro em fazer. Então se você me falar pra fazer 5 eventos num domingo, dançando, eu vou falar, vamos, vai ser legal. Você ama o que Entendeu? você faz o que você algo, ama. mas é algo que tem me policiado bastante, porque trabalhar é totalmente diferente do que você fazer algo pra você. Se eu sair pra uma balada e dançar, pra mim é totalmente diferente do que eu estar lá dando aula. Apesar Sim. de amar. Então é uma coisa que eu tenho me policiado. E daí hoje, inclusive ontem ainda tava falando, a gente comprou alguns 3, 4 ingressos de shows antecipados, de shows que vai lá pra Sim. agosto, pra julho. Porque eu falei, meu, se eu não comprar, eu não vou. Daí vai surgir outro evento e aí a gente vai trabalhar e a gente vai acabar nunca fazendo nada. Então hoje é algo que eu tenho me policiado bastante. Era só uma pausa, uma pauta aqui importante. Muito bom. Eu acho que, é assim, eu costumo dizer que tudo bem a loucura do trabalho, Sim. desde que ela tenha tempo pra acabar. Sim. E a gente tá numa época, estamos os três na mesma faixa etária, que é o nosso melhor momento de energia, tanto físico quanto intelectual. É o único momento da vida em que a gente vai ter toda a disposição física possível e toda a capacidade intelectual possível. É a junção perfeita do momento da energia. Então, tudo bem essa loucura, desde que ela tenha tempo pra acabar. Sim. Se tiver com um propósito legal lá na frente e o nosso objetivo estiver alinhado com o parceiro, cara, acabou. Vai embora. Arrebenta mesmo. Mas tenha momentos de descanso. Momentos de desligar. O turn-off é necessário. Senão você acaba vivendo só por aquilo. Né? Viver pelo propósito é importante, mas senão, se a gente não para descansar, é divino o descanso. Se você não descansar em algum momento, E a gente acaba vai que se o propósito perder, né? perde foco. Sim. Né? Mas que legal, que gostoso. Muito bom. Muito bom entender isso. E pra você, Daniel, como que a dança virou um trabalho? Gente, agora vamos lá. Vou tentar ser breve, que eu falo pra caramba. Isso é bom, estamos no lugar certo, é o podcast, vambora. Como eu disse, eu sempre gostei de dançar. Na minha infância, se você conversar com a minha mãe, o Diego já conversou, ele sabe que eu não estou mentindo. Algumas alunas também que estão me assistindo também conversaram com ela. E ela conta isso. Na minha infância, na minha adolescência, eu era outra pessoa 100%. É mesmo? Eu era uma pessoa totalmente retraída, tímida, talvez até pelo homossexualismo, né? Por ser homossexual. Eu era totalmente travado, fechado, não tinha amizade com ninguém. Minha mãe já chegou a ser chamada na escola para poder a professora conversar com ela sobre o que estava acontecendo, porque eu nem questionava se eu tivesse alguma dúvida da matéria. Sempre fui um aluno nota 10, isso realmente eu me orgulho, porque eu acho que eu acabava focando, eu colocava toda a minha energia em alguma coisa, no acadêmico. Então, foi muito bom, mas por outro lado, eu não tinha uma vida social ativa. Eu era uma criança totalmente isolada, tenho um irmão gêmeo e nem com ele eu conseguia me desenvolver tanto, assim, ter tanto contato, a gente não era muito próximo. Então, na escola... Não sabia que você tem irmão gêmeo. Eu tenho. Não parece nada. Nada? Somos placentas bifterino. diferentes, isso. Então, é como se fosse das gravidez. Enfim, eu era totalmente travado. Vocês se dão bem hoje? Muito. Não, se dar bem, a gente sempre se deu muito bem. Hoje a gente também se dá muito bem. Apesar de se falar muito pouco pela nossa dinâmica de vida. Ele mora no Pico do Jaraguá, então um pouquinho distante. Ele já é casado, tem a vida dele, mas a gente se fala e é tranquilo. Legal. Interessante. E aí a minha mãe, super preocupada com isso, falou, bom, a gente precisa ver aí alguma coisa pra você tentar se desenvolver, né? Foi quando eu entrei na academia, e aí, na verdade, foi pra fazer musculação e tentar ganhar um corpo, porque também Isso era muito adolescente magro. ainda? Adolescente, pré-adolescente. Legal. Devia ter uns 13 anos. E fui pra academia, e aí tinha aula de dança na academia, e aí eu gostava de aula de dança, daí eu falei, eu vou entrar, né? Vamos lá, já... Entrei e comecei a dançar no fundo da sala, e aí foi aí o start. Porque dali pra trás, o que eu sempre escutei, até da minha família, foi sempre uma crítica. Porque, de certa forma, eu acho que eles já percebiam que eu era homossexual, até pelo meu jeitinho mais delicado, mais tranquilo, na época, porque hoje eu não sou nada tranquilo. Mas ali eu acho que foi o start, porque eu entrei naquela sala e eu lembro, assim... muito nitidamente na minha cabeça, que tinha uma japonesa que dançou do meu lado, que era mais senhora do que eu, e ela olhou e falou, menino, como você dança, meu Deus, e aí ela me apresentou pra sala e fez toda a sala vir e me olhar, eu fiquei super tímido, mas isso alimentou o meu ego. E, tipo, você entendeu que esse é o meu lugar. Isso, entendeu? Que legal. Eu olhei e falei, poxa, estão me elogiando por alguma coisa. Que lindo. Entendeu? Foi na dança. E aí eu continuei indo nas danças, ali eu comecei a fazer novas amizades.
Fiquei mais aberto a novas amizades com o público adulto. Na minha faixa etária tinha muito isso de zoação, né? Os adolescentes têm isso, né? Sim. De zoar, viadinho, isso, aquilo. E na fase adulta já não tem, o pessoal é mais maduro, né? Então, se você é gay ou não, o problema é seu. É O indiferente. que importa é a pessoa Realmente, que você cada um é. cuida muito da sua diferente. própria vida. Então, eu me identifiquei muito com esse público. E aí, nesse meio tempo, o professor começou a faltar lá. E aí, toda vez que faltava, não, o Dani tá aqui, ele sabe, ele decorou as coreografias, dança lá, Dani, a gente só segue. Daí aí eu no palco, todo mundo o Dani aplaudia. torcendo Isso pro professor foi faltar, ali, que legal. E aí começou essa expectativa. Ai, tomara que ele falte hoje, tomara que ele falte hoje. Vou ser elogiado, todo mundo vai me elogiar. Porque a gente é ser humano e a gente gosta disso. Não adianta esconder. Tem gente que fala, imagina, não gosta de ser elogiado. Lógico que gosta. Né? O reconhecimento é muito importante. Isso, e autoestima é uma fonte também, de motivação, né? E junto a isso... Paralelo a isso, eu fui fazer um curso técnico. Como eu estudava muito, eu gostava de estudar, focava muito a minha energia nisso. Fui procurar um curso técnico, fiz esse curso técnico que, nossa, me ajudou muito, 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 muito. Já me encaminharam, eu nem tinha terminado ainda o curso, eles já me mandaram para uma entrevista num banco, Legal. que era grande na época. Fiz a entrevista, passei, e aí ali eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. E isso pra mim também, vou te falar que mudou a minha vida, porque eu acho que eu criei uma maturidade muito grande sendo muito jovem. Entendeu o que era o corporativo. Isso. Entendeu? Eu acho que a minha dinâmica com o público adulto foi muito importante. A forma como eles me tratavam, como conversavam, como me escutavam, como me apoiavam também, ao invés de ficar me criticando porque eu sou um viadinho. Entende? Era tudo muito diferente pra mim. E isso me deu, eu acho que mais essa sensação de poder. E eu vi que, através da dança, eu consegui conquistar as pessoas. Consegui ser visto de outra forma. Sim. Então, isso me salvou. Que lindo. Que bela história. E aí, foi daí, né, que eu continuei, até que quando eu tinha, acho que 17 anos, 17 para 18, o professor decidiu parar com as aulas, que ele não conseguia mais ir, realmente ele faltava bastante porque ele morava longe. E aí, o dono da academia falou, Dani, você não quer pegar essas aulas aí? Você consegue fazer isso paralelo? Você já tinha desenvoltura de Isso. dança e tal, sabia as coreografias. Ele falou, eu te pago aí, a dança não precisa de CREF, tudo. É só vir dançar com a galera te ama, não sei o que daí. Então foi antes dos 18 que virou um Foi antes trabalho. dos 18. Eu ia fazer 18 ainda. Uau! E aí eu fiz isso paralelo, já vinha de jovem aprendiz, lá dos 14 para os 15, né, dentro Sim. do banco, junto a isso fiz faculdade, fiz outros cursos, sempre estudei muito, mas sempre na dança envolvida. Que sempre legal. amei a dança. Muito bom. Então na sua vida veio assim, antes da maturidade, Sim. da fase adulta, de Sim. fato, Sim. já vinha a dança como um trabalho. Sim, Que legal, pré-existente aí. sim. Muito bom. Bom, eu queria perguntar pra vocês agora uma dúvida que surgiu aqui, embora eu já saiba um pouquinho, quem são as Daniettes? O que é isso? Ai, posso explicar? Pode. Saiu de uma brincadeira, na verdade. Existe a Chacretes Sim. e hoje existe as Daniettes. Um dia a gente estava lá com as nossas alunas e uma delas gritou, vamos todas juntas, nós somos as Daniettes. E aí eu falei assim, nossa, as Daniettes. Gostei disso. Gostei da ideia. E todo mundo abraçou essa ideia. Assim, hoje em dia, confesso que como a gente dividiu, ele já até sabe, como a gente dividiu os nossos horários, o das aulas à noite, ele dá as aulas de manhã no estúdio. A gente trabalha na mesma empresa, que é a MUD, que dá aulas gratuitas lá no Parque Vila Lobos e no Parque das Bicicletas. Legal. Então eu tô em um lugar, ele tá no outro. Daí existe as Daniettes, existe as Dieguettes. Existem os Dieguettes também? Gostei, muito bom. Que são as alunas dele. Mas, na verdade, o que eu sempre explico é que as Daniettes, na verdade, não é sobre o Daniel. É sobre a comunidade que a gente conseguiu formar reunindo todas essas mulheres. Legal. Que é o nosso público-alvo, né? 99% do nosso público são mulheres. Que se ajudam, que colaboram uma com a outra, que divulgam o trabalho da outra, que ao invés de consumir produtos e trabalhos fora, a gente incentiva elas a consumirem os próprios produtos ali que elas Sim, oferecem entre da elas. própria comunidade que se Isso. criou. Então é mais sobre isso as Daniettes, né? Sobre o Daniel em si, mas existe aí porque essa elas coisa. achavam no começo que era por causa De do Daniel. É. Entendeu? Não, é Aí sobre a no comunidade. começo por isso que tinha isso. Mas é por causa do Daniel, então a gente vai fazer Dieguettes. Isso. Mas até elas entenderem que, gente, não é por causa do Daniel, é por causa do estúdio, da Sim. comunidade. Porque virou Dani Dance, né? O sim, estúdio. Entendeu? sim. Mas pra elas era por causa do Daniel. Não, Mas eu o Dani não Dance, vou... pelo menos da minha forma, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. O Dani Dance, pra mim, não é o estúdio do Daniel.
Sim. É o movimento que vocês criaram. É o nome Mas da aí até empresa. elas Perfeito. entenderem isso, Foi foi bravo. uma luta. Rolou uma oposição ali. Aham. Entendi. E que é super saudável também. Isso também. Hoje as Dieguetes entendem que elas são Sim, Dieguetes também? Sim. Então Tanto tá é que tudo às bem. vezes elas Elas até falam. zoam, né? Eu sou Dieguete, mas eu também sou Daniete, tá? É o Aí esse movimento. uma é só de manhã. Aí a gente tem uma aluna, a Vanessa, que ela só ia de manhã. Aí teve um período que ela ia de manhã e começou a ir à noite. Ela falou, sou Dieguete, mas agora eu também sou Daniete. Que ela ia à legal. noite também. Mas é mais isso mesmo, é a coisa do estúdio, é a família, sabe? A coisa do movimento do nosso estúdio, não por causa do Eu não digo Daniel. nem só sobre o estúdio, né? Porque você vê, eu dou aula dentro do Parque Vila Lobos, e elas também são Danietes. Sim. Né? Na verdade, esse lance de Danietes começa com elas, que é onde começou o grande movimento da minha carreira, onde eu fui muito conhecido, foi no Vila Lobos, porque é um lugar que é uma vitrine, né? Aberto, todo mundo me vê. Cresceu muito. Eu comecei Ainda com estão 7 rolando anos. aulas lá? Estão rolando, graças a Faz Deus. esse jabá aí, conta pra Meu gente. coração quase Que hora, parou. que dia que é? Bom, lá tem aula todos os dias, só não abre de sexta-feira. As aulas são totalmente gratuitas, tem aula de dança, de yoga, de funcional, de HIIT. Tem academia também com sala de musculação, tem os professores que montam. Uau. A gente passou por um processo aí, porque lá é um lugar locado. A Mood, que é a detentora hoje do projeto, né, que cuida do projeto, conseguiu, na verdade, graças às nossas alunas, renovar o contrato de locação, que quase não foi. Mas tem os patrocinadores que bancam tudo isso. A gente teve um movimento aí que eu acho que você viu, né? A gente estava até conversando antes, que encerrou o nosso contrato de locação lá do espaço, e a nova administração, hoje que tem a concessão do parque, não queria renovar. As Danietes e as Dieguetes, elas ficaram enlouquecidas, porque aquele lugar é um ambiente onde já foram curadas muitas vidas e salvas muitas vidas. Eu tenho uma história em específico de uma moça, de uma mulher que foi andar no parque, ela estava indo em direção... Eu vou chorar. Ela estava indo em direção à ponte para tirar a vida. E ela disse que escutou a música e parou ali naquele ambiente. E aí eu olhei para ela e sem saber quem ela era, eu falei, vem aqui dançar comigo. Toda vez que eu falo isso eu choro, né? Porque foi algo muito forte. Isso Tá foi tudo muito bem. forte para mim. E eu falei, como você tá linda, vem aqui, vem dançar comigo, esse sorriso lindo. E eu elogiei. Eu tenho um jeito meio estabanado durante a aula, que todo mundo conhece. E aí, ela meio tímida, eu puxei ela pra dentro da aula, ela começou a dançar e no final da aula ela veio, me abraçou, chorou, eu não entendi no momento. Mas eu lembro que exatamente um ano depois, ela guardou essa data e ela foi lá atrás de mim no parque, ela é minha aluna até hoje, e ela falou assim... Professor, um dia você salvou a minha vida. Eu um dia passei aqui, você pode até não lembrar, mas eu ia tirar minha vida e o seu abraço e o seu elogio fez com que eu entrasse na sua aula, eu dei risada, eu enxuguei as minhas lágrimas e eu voltei para minha casa. E hoje, graças à dança, eu sou uma pessoa totalmente restaurada e eu não posso perder isso, eu não posso perder essas aulas. Então, são histórias como essa que me deixou bem aflito quando eles falaram que ia encerrar. Aqui no parque, óbvio que eles iam achar em algum outro espaço um ambiente, mas existe uma história de vidas que foram salvas. Sim. E de pessoas que vão lá constantemente, diariamente. Eu tenho alunas que vão todos os dias, eu falo, ai, não aguento mais ver vocês. Brincando, claro. Mas de pessoas que vão ali buscar uma hora de alívio na vida. Eu falo isso chorando muito emocionado, Lucas, porque... Um dia eu saía da minha casa e eu ia até a academia pra ter essa uma hora de alívio. Onde as pessoas não iam me criticar, onde elas não iam me apontar e nem me excluir, entende? Sim. Então, eu acho isso muito forte. Retirar isso das pessoas, ainda mais por ser gratuito, eu acho que é uma crueldade muito grande. Então eu espero que alguém esteja me ouvindo, ou alguém do parque e da concessão, e entenda que não é só sobre a dança, é sobre salvar vidas, e tem vidas que precisam disso. Uau, muito bom. Bom, pra mim chegou, hoje a gente tem o Jornal Butantã, né? Então pra mim chegou assim, olá, tudo bom?
Eu sou uma das Daniettes e eu quero fazer uma reclamação formal pedindo para vocês virem aqui gravar essa palhaçada que tá acontecendo, porque querem tirar o nosso espaço de dança gratuita. E aí, através de uma aluna, veio para mim essa informação de que a diferença que aquilo tava fazendo. E é curioso que eu já trabalhei com... Eu falo pra você que a prefácio é incrível. Obrigado. Tá vendo como não precisa aguentar? Luizão, mais uma, deu bola dentro. Obrigado. Eu costumo dizer que eu não sabia, eu já tinha esse relacionamento com vocês profissional, eu já tinha trabalhado juntos, mas eu não sabia que as Daniettes eram esse movimento de vocês. E aí depois que eu fui pegar uma coisa e ligar a outra, falei, uau! Não deu tempo, que a coisa se resolveu antes, porque o movimento que as meninas fizeram foi tão contundente que parece que a renovação chegou foi uma antes resposta da minha muito matéria rápida, aí. pra falar a verdade, né? A gente tinha falado... Nossa, pela manhã, né? A gente tinha comentado com elas numa quarta, né? No dia numa seguinte. quinta-feira, Mas eles já fizeram deram a real resposta. barulho, Barulho. muito. Não foi só uma pessoa que entrou em contato Fizeram, comigo. não. Então é algo que, assim, realmente é um movimento que tá muito além da dança. Sim. Aquilo ali é a vida das Sim, pessoas, né? E exatamente. transforma vidas. Não só salva, como você comentou, que é o mais importante, Sim. mas faz com que as pessoas criem esse senso de comunidade, de Sim, verdade. sim. Então, assim, as Daniettes deixaram de ser o Diego, deixaram de ser o Daniel, são mulheres que se conectaram através de um propósito em comum e que elas têm muito mais do que só a dança. Sim. Sim. É uma coisa que realmente mudou a vida desse público, desse movimento, né? Então, parabéns. Obrigado. Que bom, Obrigado. que delícia poder presenciar e participar um pouco disso aqui da história de vocês. Então, só para você que tá em casa, que não entendeu ainda, ó, as Daniettes, elas são mulheres que se conectaram através do Diego e do Daniel e fazem parte desse movimento que se intitula Daniette, que é nada menos do que o que começa através da dança, mas que vai muito além disso aí. São conexões de alma, de verdade. Muito Total. bom. E o estúdio? Vamos falar um pouco do estúdio agora? Vamos lá. Eu já divulguei esse estúdio aí, sempre fez Que foi, bastante sucesso. como que é o nome? Danny Dance. Gente, eu vou gravar ele falando isso E fazer uma pra fazer a vinheta. minha vinheta. Eu tô dentro. Eu juro que eu vou fazer isso. Pode ficar à vontade. E a Se gente não tava for comentando aqui, esses dias ainda de fazer uma vinheta pra lá. eu gostaria muito. Seria uma honra utilizar a minha voz. Manda ver. Eu vou amar. Fala pra mim que tá dentro. Você viu que o estúdio tá perfeito pra isso. Combinado. Vamos que vamos. E conta pra gente, como que foi essa pegada, Daniel, que foi um princípio, um ideal que já parece que já vinha de você antes, mas que vocês começaram juntos, né? Algo que foi um desafio na carreira dos dois, o seu de transição de carreira, o seu de formalizar aquilo como empresário. Me conta como que foi essa loucura além da pandemia. Já Sim. sei que começou lá, mas e aí? Isso, Lucas, assim, o que eu vejo é que todos os professores de dança, pelo menos a grande maioria, tem um sonho de ter o seu espaço, né, e criar algo próprio seu, né, ter um espaço de dança. Mas isso é muito difícil, né, ser empresário Sim. não é fácil manter. Eu acho que o começar talvez não seja tão difícil assim, mas manter isso a longo prazo e ser forte e não desistir, eu acho que é a parte mais difícil. Mas a gente começou realmente num momento muito complicado, Sim. que foi na pandemia. Como eu te falei, eu recebi lá um dinheiro da empresa que tinha falido, comprei a caixa de som, já tinha esse grande sonho, as meninas sempre comentavam nas academias onde eu passava, Dani, você precisa ter o seu espaço, você é incrível, elas sempre encheram minha bola. E aí quando eu fico me achando, elas falam assim, gente, você se acha. Eu falo, mas gente, a culpa é de vocês. Ué, vocês que fazem o merchan. E a minha grande sacada foi, no momento de desespero, como a gente falou no começo da entrevista, vamos dar aula de dança, é o que eu faço. Então, já que tá todo mundo desesperado, com fogo na calcinha pra dançar, porque tá todo mundo preso em casa, vamos pro meio da praça, mantém o distanciamento e a gente dá a nossa aula de dança no meio da praça, que é aberto, não vai ter grande problema. E foi isso que eu fiz, comprei uma caixa JBL e comecei a movimentar isso, falar com todas as minhas alunas e, de coração aberto, pedir ajuda, explicar pra elas, olha, tá difícil aqui, né? Mais um pouquinho eu não vou conseguir pagar meu aluguel. Ter humildade pra poder Isso, pra sim. conseguir pedir ajuda. Aham, sim. Acho que é muito engrandecedor. E aí as nossas alunas, elas são assim, demais. sem palavras, não dá nem pra explicar, porque elas são muito ponta firme, sabe? Elas sempre querem nos ajudar de alguma forma. Então elas iam fazer a nossa aula e levavam pessoas novas e outras pessoas do parque também começaram a ver. Então isso gerou um movimento muito grande que eu fiquei com medo, como eu disse, da polícia me parar e me prender pela aglomeração. Mas foi algo que deu muito certo. E aí começou a passar a pandemia aos poucos ali, né? E aí começou a reabrir as academias. E aí a gente olhou um dia, choveu, né?
No meio da praça, meu Deus, foi uma loucura, porque elas amaram dançar na chuva. Tinha aluna que me mandava parecendo mensagem, criança. chorando, assim, falando, Dani, você fez eu reviver o que eu vivi na infância. Que legal. E isso me trouxe, assim, uma memória afetiva muito forte, sabe? Foi muito gostoso. Daí depois choveu de novo, outro dia, e logo eu, agitado, que a minha cabeça é a mil, eu pensei, olha, por enquanto tá legal, mas se isso acontecer sempre, daqui a pouco vão falar, não vou ficar molhado. Porque o ser humano é assim, né? A primeira vez é legal, a segunda vez, opa, a terceira vez já, e aí? E aí a gente começou a procurar uma salinha, né? E aí andando na avenida, o Diego que viu a salinha, que era ali em cima de onde a gente tá hoje, que era bem pequenininha, cabia umas 15, 20 pessoas lá, né? Por aí, né? Umas 20 Era pessoas. na parte do prédio superior de onde hoje é o estúdio de uma vocês. salinha Salinha bem pequenininha, de cima, 32 metros quadrados só. E aí eu fui olhar, era bem pequeno. E aí eu fui olhar, a gente foi olhar, eu ainda pensei, né? Nossa, mas é muito pequeno. De novo o Diego pensando, vou ter que ficar no cantinho. E aí o Diego Tipo até... Ele é o lado que me puxa um pouquinho pra realidade. Eu, se deixar, eu quero ir... já vamos alugar um prédio. Não tinha dinheiro pra nada. Vamos alugar um prédio gigante, fazer um negócio com som. Ele falou, calma, a gente nem tem dinheiro. Vamos alugar aqui, vamos ver como que é, né? Sim. E aí eu Passo a assim, né? passo. Ai, que raiva, tá bom. E a gente alugou essa salinha, a gente reformou essa salinha, a gente quebrou parede. Que lá era, carregamos antes quando a tudo. gente foi lá, tinha acabado de sair um pessoal que era dentista. Então, Tinha salinha dentro da separadas. sala tinha 2 salas. Uma Entendi. sala A gente tinha... teve que quebrar as Era paredes. separado. Então a gente teve Isso que quebrar a gente tudo. mesmo que fez. Uau. Tudo a gente que Carregou fez. entulho, O de hoje é a pintou, mesma coisa rebocou, a gente também. mesmo que fez, porque não tinha dinheiro de onde tirar. Então a gente falou, não, vamos lá. Vamos fazer, colocar A a gente mão na faz massa. aí. Que legal. E aí comprei uns espelhos de uma escola de teatro que tinha falido. Comprei a custo assim, surreal, porque o cara precisava tirar urgente do espaço que ele tinha alocado. Fui buscar, a gente mesmo foi buscar com a Danúbia e o Paulo, que, nossa, são anjos da nossa vida, aluna nossa. Olha só. E ele foi assim com o caminhão, sabe esses caminhão que carrega caçamba, entulho, que é De muito... terra. A gente foi carregar nisso os espelhos. Eu não sei até hoje como chegou esses Como que chegou esse espelho intacto, Era né? muito alto. Era Um deles quebrou. 2, 3 lençol pra cada espelho, pra proteger. A gente carregando os espelhos... Super adequado. né? Super. A gente carregando esses espelhos, um deles quebrou e cortou aqui, eu levei 10 pontos. Olha, marca Nossa. de trabalho. Olha Essa só. marca aqui, ó. Histórica. Estúdio, é histórica isso daqui. Levei 10 pontos, foi terrível. Mas no final deu tudo certo, a gente colocou os espelhos e aí começamos a empresa mesmo funcionar com uma placa feita de papelão que eu escrevi. Foi colocado do lado de fora pro pessoal ver que ali era um negócio de dança. Escrevi dance, cortei, pintei, coloquei do lado de fora um negócio de papelão. E aí Meu começou. escritório era no quarteirão de cima, na Augusto Perrone. Ali onde vocês estavam, tem um Orifeu, aí tem, eu esqueci o nome da primeira rua, mas Iquiririm. subindo da... Iquiririm. Não, De cima, trás. é pra cima, é. Sim. É pra trás Sim. do... Então, eu conheci vocês nessa época, quando Nossa. isso começou. Só que eu não trabalhava com o que eu trabalho. Então eu sim. vi que vocês existiam naquela época. Na época atravessando Era uma do salinha em Violeta, cima. atravessando a Corifeu do Violeta, pra subir a rua, a Benjamin Mansur, pra ir onde era o meu escritório, lá na época. Então eu conheci legal. vocês nessa época, Que legal. mas sem conexão direta Que ainda. doido isso, né? Muito legal. Então eu vi isso acontecer, tá? Sou testemunho. É verdade. Não É estamos verdade, rolou mentindo. isso aí. Não, as marcas estão na mão Isso. e na Tenho nossa provas palavra. aí. De verdade. Cara, que legal. Que lindo. E disso o estúdio evoluiu. Como é que foi essa muito. transição dele de sair desse espacinho para hoje ir para o andar de baixo, de onde vocês estão ainda, Sim. e ser algo, assim, do tamanho que é? Sim. Lá em cima, a gente cabia no espaço umas 15, 20 pessoas, 20 ficava bem lotado. Era bem quente, a gente dava aula com a janela aberta, e os vizinhos da frente dos prédios Deviam ficar reclamavam. malucos. Reclamava Porque da coava prefeitura, muito, reclamava. né? Quanto mais alto coava. Ali Ecoa embaixo a pra gente eles. deixa aberto, às vezes Mas não não ecoa porque ecoa. embaixo, É. né? Lá ia direto. Agora lá é Sim. direto nos Realmente eu prédios. ficava com dó, mas a gente chegou até a conversar com alguns vizinhos, olha, desculpa, mas a gente precisa fazer alguma coisa pra viver, É o porque seu trabalho. tá tudo fechado, né, agora nesse momento, então a gente tá tentando de alguma forma algum trabalho. Alguns entenderam, outros queriam matar a gente, talvez queiram até Normal. hoje, porque viu que não deu certo. Mas alguns coisa só alunos... cresce, né? alguns alunos começaram a desistir, porque a sala começou a ficar muito cheia, e aí a gente começou a receber novos clientes que chegavam na sala, via cheia, falavam, não, tá muito quente, não vamos ficar... Entendeu? Então eu já comecei a me incomodar. Putz, será que não é o momento da gente trocar? Embaixo era uma farmácia que faliu. Sim. E eu falei, meu Deus, esse espaço. As nossas alunas viviam falando, esse espaço tem que ser de vocês. Aí eu digo, a palavra tem poder.
Elas viviam falando. Essa farmácia não tem ninguém, tem pouco movimento. Realmente, as prateleiras era uma farmácia que já tava, né? Já tava... Drogstar, na Isso. época. Eu também, Isso. Muito tempo. Isso também infância tava lá. Já tava bem. Tava precisando sair. Isso. E aí, realmente, o valor é muito acima, Lucas, do que a gente vinha pagando lá em cima. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque daí tem que dar 3 depósitos. Não tinha dinheiro pra nada. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acho que ele lembra que eu tava tomando um banho um dia, entrei no chuveiro e tava com a porta aberta, eu coloquei a cara assim, eu chorava. Eu chorava de cansaço. De tanto que eu tava trabalhando, era evento atrás de evento. E ele ficou desesperado, preocupado, falou, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Vem aqui, vamos conversar. Foi uma coisa de louco, mas a gente conseguiu o dinheiro, né? E conseguimos alugar lá embaixo, de uma forma surreal. Uau. E estamos aí até hoje com em média 150 alunas, talvez. Não é pra Lindo. qualquer um. E um público muito fiel, né? Muito fiel. Sim. Muito Continua fiel. com o passar do tempo. Sim. Uma característica desse mercado é que ele é muito passageiro. Então a mulher ela tem um momento de, muitas vezes, estar buscando essa autoestima, Sim. essa aprovação, ou ter liberdade de o tempo que está solteira, né? Acontece muito isso. Eu não sei se Sim, vocês sim. confirmam esse movimento, Sim, mas o total. que eu entendo um pouco, até como empresário, trabalhando com marketing, entendendo que é um momento de transição da vida da mulher, Uhum. do empoderamento feminino, Sim. ela estar lá. Então é um desafio realmente grande essa retenção de cliente que vocês fazem. Não é normal. Sim. Vocês são fora da curva. A gente de até fato. tem muitos casos assim, é muito engraçado isso que você falou, de alunas que entram lá, né, casam, e aí engravidam, e aí tem o processo que elas param, porque vai ter neném, daí tem que cuidar do neném, e depois de um tempo elas voltam. A gente passou por esse processo com algumas. Que gostoso. Surge com o neném lá, Muito gostoso. legal isso, Inclusive, sabe? uma... Teve uma que tava no hospital, a gente fazia live, ela tava grávida, quase tendo bebê, né? E ela Ela tava foi lá pra fazendo ter nossa já. live. Porque o legal. médico falava que o Pra neném ter, não tava descendo e ela tinha que Não se seja por mexer. isso. Ela falou, pera, o Dani tá dando live. E ela tem o vídeo, ela legal. dançando com o celular. Sim. Olha E aí essa história. teve o neném normal, e levou pra mim conhecer o neném, foi incrível. Que bom, que Muito maravilha. bom. Muito gostoso. De fato, então, aí veio essa comunidade, né? Sim. Com essa, não só a retenção, que não é de cliente, mas a retenção de vidas que Sim. continuam acompanhando vocês Sim. e apoiando o projeto. Sim. Maravilha. Ó, a dança é de fato como um propósito na vida de vocês. Se tornou. E aí, Diego, entendeu o que é mesmo? É isso mesmo? Tá tudo bem? É isso. Já não só aceitou como tá, Agora não tá é gostando? profissão, você entendeu? Então tá né? bom, beleza. E eu queria perguntar pra vocês, quais são os próximos passos? O que vem por aí? Tá. Quais são os sonhos de vocês? Conta pra gente. Agora o próximo passo é abrir a segunda unidade danidense. Ah, isso aí tá perto ou tá longe? Como é que tá? Já tá perto. A gente tá pesquisando alguns lugares. A gente tem uma demanda muito grande em algumas regiões de alunas que são loucas para participar do estúdio. E a gente está mensurando aí alguns prédios já, pesquisando. Que E também gostoso. professores, né? Sim. Porque não dá pra gente se dividir tanto assim. Não, vocês só são Que é o dois, mais por enquanto. difícil. Inclusive, Essa é é. a parte mais difícil, Mais né? difícil. Porque elas querem a gente. É porque assim, mas eu acho que isso é em todos os lugares. É igual uma aluna até comentou com a gente esses dias, que nós, professores, somos como se fosse médico para elas. Então, se elas gostam de um atendimento ali, ela gosta como o médico te tratou, como ele fez seu exame e tudo mais, ela sempre vai voltar. Sempre aquele. E sempre vai querer aquele médico. Aquele profissional, Entendeu? aquela pessoa. Então, pra gente, hoje, no estúdio, o nosso maior problema é esse. Tanto que, tipo, se a gente for viajar, a gente tem até alguns professores que são muito bons, tipo a Lê, o Cris, que são muito bons, a gente coloca pra substituir, mas elas falam, não é a mesma coisa. Não. Então, assim, o nosso maior... É a fidelidade maior, dos alunos, né? O nosso acho que maior até- desafio hoje é esse. Abrir uma segunda unidade e colocar alguém que tem a mesma energia, que vai saber ter a mesma metodologia Sim. que a gente. Essa transição vai ser um próximo desafio, né? Acho que a nossa maior dificuldade vai ser essa. processo bem É você que é professor de dança, tá assistindo esse episódio, já se aplica aqui. Vai lá aprender com eles, entender essa energia, pra quem sabe ser um afiliado aí, trabalhar junto com eles, né? Total. A porta tá aberta, não, Sim. gente? Muito bom. E qual a região que vocês buscam? Hoje tem a Vila Leopoldina. A Vila Leopoldina por conta que eu dou aula no Vila Lobos, então eu tenho muita aluna de lá. E aí a minha ideia é começar onde já tenha um público, pelo menos para dar um start. Eu acho que faz um diferencial muito grande. Assim como quando a gente começou na praça, não começou do zero, eu já tinha as minhas alunas da região, que eu convoquei todo mundo. Falei, vocês vão lá me ajudar, pelo amor de Deus. E aí elas me ajudaram com isso, estando presente, trazendo toda essa energia que elas sempre trazem, né? Foi a razão pela qual, né? Sim. Fica mais simples Isso. de fazer acontecer. Isso.
Maravilha, gente. Que top. Muito gostoso. Agora eu quero fazer uma pergunta aí, surpresa, que eu não contei pra vocês. Não tem briefing disso aqui. Eu queria, na verdade, perguntar primeiro pra você, Daniel. O que você diria hoje, olhando pra essa câmera aqui, ó, o que você diria pro Daniel, de 12 anos, que era um menino tímido, que gostava de dançar, mas tinha tudo aquilo envolto nele que não permitia ele se desenvolver como ele tinha essa capacidade dentro dele. O que você diria pra esse Daniel hoje, com toda a experiência que você tem? Uau. Nossa. Eu diria, Daniel, não desiste, porque você é um cara incrível e não acredita no que as pessoas estão falando sobre você, te diminuindo, te colocando para baixo e te fazendo se sentir menor. Na verdade, isso vai te servir lá na frente para fazer com que você se torne um homem forte, inteligente, que vai atrás dos seus sonhos e que não desiste, independente do que falem na sua cabeça. Uau, muito bom, muito bom. Ainda olhando para essa câmera, eu queria que vocês dissessem alguma coisa, alguma dica especial para quem se inspira em vocês, quem olha hoje os seres humanos que vocês são, os profissionais que vocês são, e tanto no sentido pessoal quanto profissional, se inspiram. O que vocês têm para dizer para essa pessoa? Como vocês podem deixar? Qual dica que vocês podem deixar para elas chegarem onde vocês chegaram? Quer falar? Eu acho que, primeiramente, é acreditar que todo mundo é capaz. Eu acho que todo profissional hoje, quando você entra na área da dança, você tem que estudar muito. Muito. Porque você não está lidando só com alunos, você está lidando com ser humano. Então, eu acho que você tem que, primeiro, saber que você está na área certa. E se você viu que é a área certa, estudar para você poder ensinar, além da dança, ensinar o amor. Que eu acho que a dança, ela vai além. Ela não é só movimento corporal, ela não é só pessoas ali dentro da sala. Eu acho que é o que eu sempre vejo nas nossas aulas, inclusive no nosso último carnaval. Eu vou chorar. Que legal. A gente fez o evento nosso do carnaval. E por um segundo, eu tava gravando e quando eu vi aquela multidão inteira dançando a mesma coreografia e com a energia, sabe? Tipo, uma energia que eu nunca senti antes, sabe? De amor, de alegria, de cura, de fé, sabe? Que a dança, ela vai além disso. Então, se você é uma pessoa que você quer muito trabalhar na área da dança, entenda que você não vai estar só dançando. Você vai estar transmitindo amor, a cura e mostrando para as pessoas que a dança, ela não é algo que é só é uma horinha só que eu vou lá, vou dançar e vou embora. Eu quero que todas as pessoas entendam, até para aqueles que não praticam a dança, mas que tem alguém da família que faz, entenda que não é só dança. As pessoas estão ali para se curar. Então, para quem está entrando nessa área, eu quero que entenda que não é só uma dança. Você não está só ensinando movimentos do corpo. Você está entrando numa área onde você está curando outras pessoas. Que hoje nós temos esse movimento das Daniettes, porque de 50 delas que estão ali, 40 foram curadas. 40 estão ali para esquecer um problema dentro de casa. Ou uma doença. Sensacional. Daniel, você formou um profissional muito incrível. Parabéns. Diego e Daniel, obrigado por aqui estarem. Eu que agradeço. Tem uma última etapa aqui agora, uma última parte da nossa entrevista, que como vocês sabem que eu dou boas indicações por aí e tal, há quem diga que são boas indicações, indiquei vocês, hein? Olha, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês consomem dentro do bairro. Então, é um bate-bola, jogo rápido, não necessariamente é o melhor, tá bom? Ó, você que não faz ser excitado, não fica bravo com eles. É o primeiro que vem na cabeça. Mas tem dois pra mim que eu já até sei. Que a gente consome muito deles, gente. Eu vou falar o nicho e vocês me falam a marca, a empresa. Pode ser? Pode. Vamos nessa? Pizza. Como que é o nome? Vila Verde. Muito bom. Fica ali na calçada do estúdio. Na calçada do estúdio? Sim. Ele já sabe, né? Do lado do vizinho. Sei. Pizzaria Vila Verde. Ótima pizza deles. Delícia. A melhor do bairro. Hambúrguer. Beto Estradeiro. Muito É o bom. tiozinho que tem maravilhoso. uma Kombi, né?
Tinha um food caminhãozinho, o caminhãozinho sumiu esse tempo Isso, atrás, que fez um verdade, movimento. roubaram o caminhãozinho Sim. dele. E, gente, o hambúrguer dele é maravilhoso, meu Deus do céu. Cachorro a gente quente, come lá então, nem umas se 2 vezes fala. na semana. Muito bom. Muito bom. E espetinho? Tem o lá de cima, como que é? Ah, agora eu sei vou o lembrar. nome. Na entrada do Bonfa. Na entrada do Bonfa, fica bem de Na esquina. Corifeu, virando na esquina. Ali pra Levei entrar minha pro mãe, Ali é o meu Bonfa pai, espeto Maioli. o espetinho do bar do Ceará. De frente ao Veral. Isso, Esse. eu acho que Sim, é isso, esse. esse mesmo. O próprio. Aqueles aroma deles invade o Nossa, Bonfilhone. Faz um parou ali corredor no de fome. semáforo, Né? então. Exatamente. Parou ali no semáforo e já para no espeto. Maravilhoso. Muito a gente bom. ama ir lá. Vocês comem massa? Difícil, mas em casa, né? Mais em casa Mais mesmo. em casa. Legal. Japa. Japa, assim, tem o Yusugiro, pra mim, aqui da região. Na verdade, fica em Osasco, né? Ali bem no comecinho de Já Osasco. divulguei. Gosto Já muito. divulgou? O público curte Yusugiro, bastante. nossa, é uma maravilhoso. delícia, Amo lá. maravilhoso. É a maior Vamos variedade, lá. sabia que existe de sushi na Ah, Zona Oeste? não sabia. É Osasco, Sempre mas fui é a lá, maior eu gosto. variedade que existe. É incrível a quantidade Eu de amo peças. lá. Caraca. A gente foi gravar uma vez e, como essa mesa, tinha umas 5 seguidas. Caramba. E não parava de chegar, não parava de chegar. Gente, eu tenho outra publi. E agora? O que eu Eu faço? vejo muito. A gente gosta bastante de comida japonesa e eu reparo muito na textura do peixe, né? Se tá passado, se tá fresquinho. O sushi tem um Nossa, nível de qualidade diferente. E muito. são várias unidades, né? Muito. Sim. Inclusive, tem uma unidade deles que fica em Alphaville, que é o Yosugiro Premium. Não sei se já foram, Não. mas Caraca. vão. Não. Se tiver oportunidade, vão. Aham. É um pouquinho mais caro o valor do rodízio, só que, sério, os caras são muito bons. No bairro aqui Legal. algum, vocês consomem? No bairro, não. Não. Legal. Não. Tomam cerveja? Não. Não. Nem eu. Nem alcoólico. Nem eu nada. também. Não mesmo. Mas beleza. Praia ou campo, meninos? Praia, com Praia. certeza, pra mim. Legal. Show de bola. Alguma outra coisa que vocês consomem e gostariam de indicar? Dança. Tem um lugar maravilhoso, gente. Se chama Dani Dance, fica na Corifeu de Azevedo 1227. Lá você vai ser curado, vai ser restaurado. E nem é uma igreja, hein? Eu ia falar pra você fazer o jabá, nem precisou. O marketing tá intrínseco nesse cara. Aí sim. Galera, que gostoso. Mais algum outro anúncio, algum outro recado que vocês querem dar pras pessoas? Eu quero dar um recado, na verdade, para os Por favor. professores. Porque existe uma gama de professores que estão iniciando aí. Tem alguns professores que também estão tentando há algum tempo. E eu tenho acompanhado esses professores, né? Tem alguns que vêm me pedir ajuda para aprender algumas técnicas e como dar aula e como conquistar os alunos e tudo mais, que é uma coisa que a gente conseguiu fazer hoje. Sim. Mas eu vejo que tem muita gente desmotivando essas pessoas. Então, o que eu quero dizer para eles é: sejam fortes, porque vocês são incríveis. Só de vocês terem começado aquilo que ninguém tem coragem de começar. Ninguém teve coragem de começar algo novo e que ainda não sabe fazer, vocês já são diferenciados. Então sigam em frente, não desistam, que vocês vão muito longe e vão chegar onde vocês merecem estar, tá bom? Salvem vidas. É isso. O foco não é dinheiro, né? É O isso. foco é transformar vidas. Isso. Diego, Daniel, quero agradecer vocês por terem dado esse tempo aqui pra gente, essa entrevista maravilhosa, e também desejar, tá, que vocês consigam continuar progredindo, e não só que o sucesso financeiro venha a vocês, mas que as Daniettes continuem Sim. se multiplicando, as Dieguettes continuem se multiplicando, e que o movimento de vocês consiga curar mais vidas. Obrigado por aqui estarem. Obrigado pelo convite, agradeço pela muito oportunidade. incrível. E você que tá em casa, se curtiu, chegou até aqui, já faz o seguinte, comenta o que você achou desse episódio, se inscreve no nosso canal, acompanha Dani Dance, Estúdio Dani Dance nas mídias sociais, assim como os perfis deles mesmos, que são engraçadíssimos, sempre tem um conteúdo incrível. Eu me divirto demais, sou seguidor. E se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro dos próximos episódios. Vambora!